Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O repouso sabático, inicialmente, era uma lei humanitária que visava proporcionar descanso a quem trabalhava, aos homens livres e aos escravos, e mesmo aos animais. O sábado era um dia de festa para todos, lembrando a libertação da escravidão do Egito. Livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomarei um pouco do seu sangue e untarei os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor. Salmo 115. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, e nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Mateus 12 é um capítulo de controvérsias entre Jesus e os fariseus. Uma das características da religião do Antigo Testamento era a observância zelosa do sábado. Porém, o que originalmente era uma celebração da libertação, tornou-se, na interpretação dos escribas, um peso para o povo, principalmente para os mais pobres. Os discípulos passam por uma plantação de trigo. A lei dizia que o faminto podia colher espigas para matar a fome. Os fariseus ficam indignados por fazerem isso no sábado. Jesus apela para um fato histórico conhecido: Davi e os seus comendo o pão do templo que cabia aos sacerdotes. Destacam-se duas ideias: Jesus é maior do que o sábado e o templo, lugar de ligação com Deus. Acima da lei está a misericórdia. Assim, a lei é um meio para promover a justiça e não um fim em si. O fim é a misericórdia de Deus entre os irmãos. Os discípulos de Jesus colhem espigas para matar a fome. Diante disso, os fariseus, leigos piedosos, chamam a atenção de Jesus, dizendo que seus discípulos estão violando a lei do sábado. O mestre justifica a ação dos seus, citando 2 episódios da Escritura, e lhes revela que a misericórdia é mais importante do que certas atitudes legalistas. A forma exige solução, e as leis não devem ser obstáculo a essa necessidade tão premente. A necessidade humana está acima da lei do sábado. A vida das pessoas está acima de qualquer lei. Para Jesus, obedecer ao preceito sabático deveria levar a recordar o amor misericordioso de Deus, que se manifestou em sua ação criadora e libertadora. O que Deus espera de cada um não é tanto a mera observância da lei, mas a solidariedade, o amor e a misericórdia para com aqueles que têm necessidades, como a fome. Oremos. Quando fala de sofrimento e da força que a palavra de Deus exerceu em sua vida, São Paulo escreve ao amigo Timóteo: Lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Por ele eu tenho sofrido até ser acorrentado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. Portanto, é por isto que tudo suporto, por causa dos eleitos, para que eles também alcancem
a salvação que está no Cristo Jesus, com a glória eterna. Deposite sua confiança no Deus da vida e da ressurreição. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se resistimos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.